Fala galera, beleza? Bom, aqui é o Matias falando. Estou aqui hoje para compartilhar um assunto muito interessante com vocês. Desde já vou pedir aí, se você gosta desse tipo de assunto, se você curtir esse vídeo, curte aí o vídeo, compartilha, deixa aquele like aí. E além disso, eu vou deixar os dois links aí na descrição do vídeo, de um grupo no Telegram, onde eu abordo todos esses assuntos. E o mais legal é que lá a gente comenta com a galera e eu deixo os exercícios também para que vocês possam praticar e corrijo para a gente ir evoluindo todo mundo junto, beleza? Bom, então, hoje o assunto que eu quero falar é sobre intervalos. Acredito que você que toca, se você está começando e não ouviu falar sobre isso ainda, pode comentar aí embaixo também, que eu começo a falar sobre coisas pouco mais simples do que isso, que pode te ajudar. Mas para você que quer entender um pouco mais de harmonia, quer entender um pouco mais da música em si, um assunto super interessante. É o assunto que eu vou abordar agora, que são os intervalos. O que é um intervalo? Um intervalo musical. O intervalo, falando de forma simples e clara, nada mais é do que a distância de uma nota para outra. A distância entre duas notas. Esses intervalos, eles podem ser classificados da seguinte forma. Ele pode ser um intervalo ascendente, ou seja, tocado de baixo para cima. Ele pode ser descendente, tocado de cima para baixo. Ele pode ser um intervalo harmônico, onde as duas notas são tocadas juntas, ou seja, simultaneamente. Ou ele pode ser um intervalo melódico, onde ele pode ser tocado uma nota após a outra. Ok? Para que vocês possam entender, eu vou dar um exemplo aqui falando sobre Dó maior. Dando como exemplo a escala de Dó maior. Eu vou deixar aí embaixo no vídeo para vocês observarem. Por exemplo, se eu falar para você qual a distância que a gente tem da nota Dó para a nota Fá. Se você contar, você vai ver que você tem Dó, Ré, Mi, Fá. Ou seja, você tem a distância de 4 notas. Esse intervalo a gente chama de um intervalo de quarta. Então, se você numerar cada nota, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, você tem aí todos os intervalos. De Dó a Sol, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Do Dó ao Sol eu tenho um intervalo de quinta, certo? Aí, como que a gente faz para classificar esse intervalo? Uma coisa importante para você saber é que os intervalos eles podem ser maiores ou menores, ou justos, ou aumentados, ou diminutos. Vou explicar para você usando mais uma vez a escala de Dó maior. Se você observar a tabela aí embaixo, essa relação está sempre feita com a primeira nota da escala. Então, por exemplo, a estrutura da escala maior, se você ainda não sabe o que é escala, como monta uma escala, fica tranquilo que nos vídeos à frente nós vamos falar sobre isso. Eu vou abordar aqui com vocês como montar, como é a estrutura de uma escala, tá bom? Bom, usando como exemplo a escala de Dó maior, do Dó para o Ré, se você observar, você tem a distância de segunda maior. Do Dó para o Mi, uma terça maior. Do Dó para o Fá, uma quarta justa. Do Dó para o Sol, uma quinta justa. Do Dó para o Lá, uma sexta maior. Do Dó para o Si, uma sétima maior. E do Dó ao outro Dó, uma oitava justa. Se você observar as segundas, terças, quintas e sextas, segundas, terças, sextas e sétimas, elas são maiores. A quarta, a quinta e a oitava, elas são justas. Esse lance de ser justas tem a ver mais com a parte histórica mais aprofundada. Se vocês quiserem, eu posso falar disso num outro vídeo, mas a ideia aqui não é essa. Seguindo, então, exemplificando aí com a escala de Dó maior, você tem
segunda, terça maior, sexta e sétima maior, quarta, quinta e oitava são justas. Essas são as classificações dos intervalos. Todos esses intervalos, eles também podem ser aumentados ou diminutos. Uma coisa, de repente, que pode facilitar para você, por exemplo, o intervalo maior, ele pode ser menor, aumentado e diminuto. Qualquer intervalo maior. Qualquer intervalo justo, ele só pode ser ou aumentado, ou diminuto, ou justo. Nada mais que isso. Ele nunca vai ser um intervalo maior ou menor. Eu vou dar um exemplo aqui, ainda em Dó maior. Vou tocar aqui a escala de Dó. O intervalo melódico, por exemplo, eu vou tocar aqui uma nota após a outra. Esse intervalo é um intervalo de quarta justa. Estou tocando um Dó e um Fá. Do Dó até o Fá a gente tem uma quarta. Como a quarta, dentro da escala maior, ela é justa. Ah, como eu sei quando o intervalo é maior, quando o intervalo é justo ou quando ele não sofre nenhuma alteração? Bom, usando a escala maior, essa sequência de intervalos ela vai servir para qualquer escala maior. Qualquer alteração ou qualquer nota que apareça que não seja diatônica à escala, ou seja, qualquer nota que não pertença a essa escala, vai alterar o intervalo. Então, por exemplo, se eu fizer aqui Dó e Fá sustenido. Fá sustenido não faz parte da escala de Dó. Ele não é diatônico à escala. Então esse Fá sustenido vai trazer uma certa alteração no intervalo. Lembrando, do Dó ao Fá nós temos o quê? Uma quarta. Você não precisa já classificar de cara. Primeiro conta de uma nota até a outra. Do Dó ao Fá, o que você tem? É uma quarta. A gente ainda não sabe se ela é justa, se ela é aumentada, se ela é diminuta, o que ela é. Bom, do Dó ao Fá eu tenho uma quarta. O Fá é diatônico, a escala de Dó. Então essa quarta é justa. Mas agora a gente quer saber o Fá sustenido. O Fá sustenido não faz parte da escala. Então imagine isso. Você tem essa distância aqui, de Dó a Fá, quarta justa. Se você aumentar o Fá meio tom acima, você aumentou a distância que você tinha. Então o que era uma quarta justa passou a ser uma quarta aumentada. Certo? Da mesma forma acontece com um diminuto, por exemplo. Dó e Sol bemol. Primeiro, identifica o intervalo, não precisa classificar ele. Dó a Sol, qual o intervalo que você tem? De Dó a Sol você tem um intervalo de quinta. Ah, mas não é Sol natural. Não importa, é uma nota Sol. O intervalo continua sendo de quinta. Agora você quer classificar se essa quinta é justa, se essa quinta é diminuta. Aí sim você começa a observar. Bom, esse sol bemol, ele faz parte da escala de Dó? Não. Se ele fizesse parte da escala de Dó, seria uma quinta justa. Mas nós estamos falando de Dó bemol, de Sol bemol. Tenho aqui Dó, Sol. Imagina que você tem essa distância entre Dó e Sol. O Sol vai ficar bemol. Bemol ele vai baixar meio tom. O que acontece com essa distância? Eu diminuí essa distância. Então, obviamente, esse intervalo vai ser um acorde de quinta diminuta. Certo? Vou dar um exemplo num intervalo maior. Por exemplo, Dó e Lá. Dó e Lá é um intervalo de sexta maior. Se eu tenho Dó e Lá, eu tenho essa distância. Se eu colar, eu tenho uma distância de sexta maior. Se eu colocar um Lá bemol, o que o bemol faz? Diminui meio tom. Dó e Lá, Lá bemol. O que era maior passou a ser menor.
Lembra que eu falei? O intervalo maior, ele pode ser maior, menor, aumentado ou diminuto. Ele tem 4 classificações. E como que eu faço para um intervalo maior ficar diminuto? Bom, você baixou meio tom, ele ficou menor. Se você baixar mais meio tom, ele vai ficar diminuto. Mas o que você precisa fazer? O que acontece com os acidentes? Veja bem, vou dar o mesmo exemplo usando ainda a nota, o intervalo de dó e lá. Entre dó e lá, você tem um intervalo de sexta. Dó e lá. Sexta maior. Por que sexta maior? Relembrando, o lá ele é diatônico à escala de dó. Ele está dentro, ele faz parte da escala de dó. Lá bemol, meio tom abaixo eu desci, ficou um intervalo de sexta menor. Lá bemol. Para eu descer mais meio tom, eu viria para sol. Mas se eu chamar de sol, eu mudo o nome do intervalo, porque de dó a sol eu tenho uma quinta. De dó a lá eu tenho uma sexta. Eu quero que essa sexta ela fique diminuta. O que eu vou fazer? Dó e lá dobrado bemol. O que o dobrado bemol faz? Ele diminui um tom abaixo, certo? A distância. Então, por exemplo, eu tenho dó e lá, sexta maior, dó e lá bemol, sexta menor, dó e lá dobrado bemol, sexta diminuta. Mas lá dobrado bemol é sol. Aí vai voltar toda aquela briga de anos que a gente tem. Isso são notas enarmônicas. Se você não sabe sobre isso, deixa um comentário aí que eu posso fazer um vídeo explicando para você o que são essas notas enarmônicas, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado claro para vocês. Espero que vocês comentem, curtam, compartilhem. Se vocês tiverem alguma sugestão de assuntos que vocês querem ver por aqui, pode mandar aí nos comentários, que eu vou ler com todo carinho e vou preparar aí o assunto que vocês têm dúvida, tudo bem? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida vou deixar na descrição. Como eu falei, tem o grupo no Telegram onde eu abordo todos esses assuntos e ainda mando o PDF com os exercícios para vocês fazerem. Tem aí os meus contatos nas redes sociais. Qualquer dúvida pode entrar em contato, beleza? Valeu, tamo junto!